bom dia a todos, bom ano 2022, não sei se me estão a ouvir, penso que sim, confirmem depois só se estão a ver ou ouvir aqui no chat, que é para podermos começar. Sei que já cá estão alguns, bom dia Fábio, bom dia Sofia, Cristina, a Andreia, o Daniel, ok, o António, bom dia a todos, tudo ok, não é? Pronto, deduzo que esteja toda a gente com as coisinhas a dar, não é? Está bem? Então, bom dia, vamos então começar. Bom ano, Andreia, é isso mesmo. Que este ano seja um bocadinho melhor que o ano passado, não é? Então, e que vocês entrem. Bom dia, Riás. Então, uma coisa que eu vos queria dizer, possivelmente, só para começar, todos os que estão aqui estão a concorrer, certo? Este concurso que foi reaberto, não é? Eu depois vou mandar uma mensagem a todos porque possivelmente, quase certeza que a data da prova de conhecimentos já não vai ser aquela prevista, não é? Porque com esta reabertura vai tudo andar um bocadinho para a frente, está bem? Portanto, tem mais algum tempinho para estudar, ok? São boas notícias. Para quem ainda está um bocadinho atrasado, ou quem já estava com medo de estar atrasado, vai ter mais um bocadinho, está bem? Mas eu depois envio uma mensagem, ok, a todos. Vamos então continuar. Aqui nós ficámos no artigo 174, portanto vamos para o 175, certo? 175. Onde é que está? Bom dia, Diogo. 175. Por aqui. Ok, está aqui. Íamos para as licenças. Ok. Deixa-me ver se já chegou mais alguém. Aqui ainda falta o Rafael, Pedro, Tatiana, pronto. Ainda faltam alguns, mas vamos começar então o webinar. Já sabem que se tiverem questões podem ir colocando, está bem? Vamos lá. Então, vamos falar de licenças e vamos começar por falar nos vários tipos de licenças. E atenção que isto costuma sair nas provas, está bem? Os tipos de licenças, os tempos, ou não é os horários, mas os tempos, as características basicamente de cada uma das licenças, está bem? Aqui, então, temos no ponto 1 a dizer que, sem prejuízo ao regime de licenças aplicável aos trabalhadores, a Guarda tem direito, ou todos os militares da Guarda, têm o direito a vários tipos de licença e isto aplica-se também aos trabalhadores, aliás, todos os trabalhadores, na verdade. Então têm a licença de férias, licença de mérito, ok? Junta médica, ou seja, é tipo uma baixa. Ok, tem uma licença por falecimento de familiares, tem uma licença de casamento, ok? Por motivo de colocação, uma licença para estudos, uma licença por proteção na parentalidade, ok? Licença especial, isto é muito específico para eleições a cargos públicos, licença sem remuneração, para acompanhar o vosso cônjuge ao estrangeiro, caso este seja ou esteja nas Forças Armadas, esteja na GNR ou na PSP, se for destacado para o estrangeiro por alguma razão. Então, licença sem remuneração também no exercício de funções num organismo internacional. E depois vamos então entrar em detalhe depois, mais para a frente, aqui em cada uma das licenças. Então, vamos ver aqui, só para vos
para vos dar aqui já indicações, vocês podem escrever aqui. Uma licença de férias, como é óbvio, tem direito a salário, ou seja, quando vocês vão de férias recebem na mesma. Isto está contemplado na Lei do Trabalho Geral, não é? Por proteção na parentalidade, ok, não tem salário, mas tem direito a um subsídio, ok? E aqui nesta licença especial também recebe o salário, está bem? Agora, aqui já sabem que não, é sem remuneração e esta também não. Ao militar da guarda podem ser concedidos os tipos de licença, ok? Então temos, isto são tipos de licença quanto à sua natureza, ok? Estes são efetivamente os tipos de licença, ok? São 11, penso eu, 2, 4, 6, 8, 10, 11, exatamente. Isto são os tipos de licença quanto à natureza, quanto à sua natureza. Então podem ser licenças registadas, ilimitadas e outras de natureza específicas, tendo em conta normas internas da guarda, está bem? Já sabem as três, mas o que sai normalmente é sobre estas aqui, ok? De qualquer forma, já sabem que têm de saber tudo, um bocadinho. Agora, vamos falar de dispensas. O militar pode ser dispensado ou pode ter dispensa e existem 5 tipos de dispensas, está bem? Então, ponto não, a linha A. Então, o militar é dispensado se o quê? Se não conseguir prestar serviço por motivos de força maior, ok? Como por doença, por acidente, ok? É esta a linha A. Na linha B, é dispensado então este militar se houver assistência à família, portanto, uma assistência à família inadiável, como está aqui, inadiável, para prestar assistência a um filho, a um neto, a um membro qualquer do vosso agregado familiar. Já sabem que o vosso agregado é quem mora convosco, ok? Portanto, depois temos as dispensas para doação de sangue, se forem doar sangue, se forem dadores, também tem esta dispensa para ir, e isto aplica-se também no trabalho em geral. Depois temos aqui motivadas por tratamento ambulatório, se forem a consultas, se forem a exames, ok? Se forem fazer exames médicos, etc. E depois está aqui então contemplado o isolamento profilático, está bem? Isto são os vários tipos de dispensas. Okay? Depois, aqui no ponto 4, o que é que nos diz? Diz-nos que enquanto os militares estão de licença, portanto, alguém que esteja de licença ou dispensa, portanto, não trabalha, ok? É o que quer dizer aqui, está temporariamente dispensado do exercício de funções. Ponto 5, o que é que nos diz aqui? Que em algumas dispensas e licenças, o militar não perde o salário nem perde a antiguidade. Okay? Isto é importante. Vocês vão estar de licença ou vão estar de dispensa, não perdem a antiguidade. Como é óbvio, vão a uma consulta no médico, não vão perder a antiguidade por um dia ou dois, ou salário. Bem? Mas isto parece óbvio, mas tem que estar aqui escrito e contemplado, não é? Aqui, no ponto 6, portanto, o que é que nos diz aqui no ponto 6? Excepciona-se o número anterior, as licenças da linha H. A linha H é a proteção na parentalidade, ok? Portanto, já sabem que é a linha H desta, ok? 7, vamos ver aqui, 7, ok, 7, o que é que nos diz aqui? Então, as dispensas, é necessário, então, o que é preciso para estar dispensado, para requerer uma dispensa? Portanto, nós vamos pedir a dispensa, é aprovada, portanto, vai à aprovação, vai à verificação e depois é regulamentado internamente. Isto são questões características
da concessão, vá, da dispensa, está bem? Vamos então, finalmente aqui ao ponto 8. O que é que nos diz aqui? Diz-nos que em todas as situações, todas estas, têm direito a abono ou subsídio de alimentação. Ok? Está aqui a atribuição de abono de alimentação. Portanto, abono ou subsídio vai dar a mesma coisa. Portanto, é um X para a alimentação. Okay? Qualquer uma delas. Agora vamos entrar então na especificidade de cada licença. E isto é importante porque se sair alguma coisa de licenças, vão aqui a esta parte. Uma licença de férias, quantos dias é que vocês têm para gozar num ano? Ok? Isto é igual para todos os trabalhadores, né? Mas há aqui algumas características que só se aplicam ou nos ramos militares ou aqui neste caso na GNR, está bem? Portanto, sempre 22 dias úteis de férias, sempre úteis, atenção, porque podem haver rasteiras, está bem? Portanto, 22 dias úteis. E depois, por cada 10 anos de serviço prestado, quando vocês fizerem ou perfizerem 10 anos de serviço, portanto, entram este ano, daqui a 10 anos, em vez de terem só 22, têm mais um dia de férias, está bem? Ou seja, passam a ter 23. Ok? Sempre. Mais coisas. Depois, aqui no ponto 3, o que é que nos diz? Diz-nos que vocês têm direito até 3 dias ou mais 3 dias, podem ter, ok? Podem ter mais 3 dias úteis, tendo em conta a vossa avaliação de desempenho. Tá bem? Vocês já sabem, já falámos nisto, que vão ser avaliados anualmente e portanto, podem ser premiados, digamos assim, com dias de férias, tá bem? Dias úteis. Mais coisas. Aqui no ponto 4. A concessão de licença de férias obedece a seguintes regras. Sim, quando vocês metem férias, existem regras, tal como no vosso trabalho que vocês têm agora. Vocês têm que apresentar um planeamento, têm que ser aprovadas as férias, essas coisas todas, e isto também acontece aqui na GNR, tá bem? Isto está aqui descrito. O que é que nos diz aqui? Tem que ter pelo menos um ano de serviço efetivo para tirar férias, ok? Portanto, tem que ter pelo menos um ano para tirar as férias. Portanto, a questão aqui é que vocês, quando tiram férias, são férias do ano anterior, não é? Portanto, é isto que quer dizer. Um ano de serviço efetivo. Ok, agora no ponto B. O gozo da licença de férias não pode prejudicar a tramitação do processo disciplinar, exatamente, se tiverem em processos disciplinares, em processos criminais em curso, ok? Portanto, este gozo de licença de férias não pode prejudicar o processo, ok? Depois no ponto C, ou na linha C, diz aqui que não se sobrepõem, portanto, as férias não se sobrepõem aos cursos, aos tirocínios, à instrução, aos estágios, tudo o que seja formação, portanto, vocês têm um plano de formação, não é? Isto é como as aulas, só que às aulas vocês podem faltar, não é? Na faculdade, pronto. Aqui, não é? Porque vocês estão ali porque querem, isto é um trabalho. Enquanto estiverem em formação, não podem tirar férias quando quiserem, não é? É como um período escolar, digamos assim, tá bem? Possivelmente têm férias no verão, possivelmente têm férias no Natal, se tiverem nessa época, Páscoa, etc. Ou não, isto agora com o Covid, sinceramente não sei como é que estão os calendários, tá bem? Escolares, ok, estávamos aqui na C, depois na D. Aqui a linha D, diz-nos aqui que temos que tirar, vocês vão ter que tirar 10 dias seguidos por ano, ou seja, isto chama-se o período grande de férias. Eu não sei como é que vocês gerem isto no vosso trabalho, se trabalharem, mas normalmente sim, têm que tirar os 10 dias úteis seguidos. Portanto, há sempre um período dos 22 dias, vocês têm que colocar 10 dias úteis seguidos.
está bem? Sempre. Okay? É obrigatório, por cada ano civil. Mais coisas. Na linha E, finalmente aqui, diz-nos que as férias podem ser interrompidas, sim, mas com direito a indenização, está bem? Eles podem interromper as vossas férias por motivos, pronto, de necessidade de serviço, como é óbvio, se houver assim qualquer coisa inesperada, mas depois possivelmente vão ter que receber qualquer coisa, não é? Imaginem que estão fora do país, vão ter que apanhar um voo mais cedo. Isto não é comum de acontecer, mas está aqui previsto. Ok? Finalmente aqui na G, o que é que nos diz? Diz-nos aqui que quando um militar está ausente, portanto em missão, ou em comissão, neste caso, em comissão especial ou outra comissão, e que não possa tirar férias, portanto, quando estamos em comissão não dá para tirar férias. Depois tem o direito ao valor, portanto, monetário, correspondente a cada dia. Está bem? Portanto, se não puder tirar férias, depois pode ser remunerado por esses dias. Isto só se aplica caso as férias tenham expirado, porque vocês já sabem que vocês podem levar as férias, alguns dias de férias, para o ano seguinte, não é? Vocês não tiram as férias todas, por exemplo, não tiraram as de 2021 todas, não usaram 1 ou 2 dias, podem levar para o ano seguinte, mas tem limite, ok? Expiram estas férias. Portanto, se não expirarem, aliás, se expirarem, podem então pedir o valor, está bem? Mais coisas no ano de ingresso. Isto não é, deixa-me ver aqui. Ok, no ano do regresso à situação da comissão normal tem direito a férias, ou seja, quando regressam da comissão especial ou regressam à comissão normal, neste caso, estejam em que situação estiverem, têm direito a tirar férias, está bem? Isto é para eles também não pagarem o valor, como é óbvio, mas se quiserem depois têm direito a férias, está aqui dito ou escrito. Mais coisas. Então o que eu estava a falar aqui é que vocês também têm que fazer um planeamento de férias, está bem? A marcação de férias deve obedecer a um planeamento aprovado pelo comandante, diretor, chefe, etc., com vista a assegurar o funcionamento dos serviços, ou seja, vocês no início, acho que é até abril, se não me engano, abril, março, mas depois, mas isso também não é relevante. O que tem que saber é o que está aqui. Tem que fazer um planeamento anual das férias que vocês querem tirar e tem de coordenar com os vossos camaradas, como é óbvio, está bem? Portanto, tem que ver com quem é que está de férias, quem é que não está, quantos é que podem estar de férias, quantos é que não podem, e depois essas férias então são aprovadas pelo vosso chefe direto, vai ao chefe do chefe, etc., e comandante, está bem? Mas o ideal é o importante é ser aprovado pelo vosso chefe direto, que é quem trabalha convosco e quem vai saber se podem ir de férias ou não naquele período, tá bem? Mas isso também é falado internamente, os vossos camaradas, etc. Mais coisas, então aqui no ponto 5, vamos começar aqui, já falámos das linhas todas, sobre a licença de férias, ok? Então, as férias vencem a 1 de janeiro de cada ano. Era isto que eu estava a dizer. Portanto, as férias são relativas ao ano anterior, sempre. Ok? Ponto 6. Não podem trabalhar durante as férias. Ok? É o que diz aqui. Portanto, não podem trabalhar, na verdade. Ok? Não pode ser exercida qualquer atividade remunerada. Ok? Porque, na verdade, para vocês trabalharem extra, GNR tem que pedir autorização, mas isso penso que também já esteja escrito por aqui. Já vamos ver. Ponto 7. Então, podem ter férias, podem tirar as férias do próprio ano, ok, sim, se por conveniência de serviço, ok, portanto, já sabem que as férias supostamente são todas do ano anterior, mas podem tirar já as férias do ano em questão, por algum motivo, força maior também,
ok? Ponto 8, existe o caso da acumulação de férias, exatamente. Vocês podem acumular férias por conveniência de serviço, por outros motivos. Portanto, se não quiserem, se não puderem usar as férias todos os 22 dias, podem levar para o ano seguinte, ok? E finalmente diz-nos aqui que existe lugar a um subsídio de férias, não é? Portanto, o período de férias relevante a cada ano civil, para o efeito, abono de subsídio respectivo não pode exceder os 22 dias úteis. Portanto, vocês têm direito a 22 dias úteis, o vosso subsídio será de acordo com os 22 dias úteis. Está bem? Subsídio de férias. Estou a falar de dinheiro, dinheirinho, não é? Faz sempre falta. Licença de mérito. Portanto, as licenças de mérito, o que diz aqui basicamente é que vocês têm que as licenças de mérito são regidas ou são regulamentadas pelo regulamento de disciplina da GNR, está bem? Porque isto tem a ver com prémios, para ser mais simples possível, está bem? Se quiserem ver algumas coisas do regulamento, podem pedir o regulamento. Eu tenho o regulamento de disciplina da GNR. Se quiserem ver, por curiosidade, eu mando-vos. É só mandarem mensagem, está bem? Licença de junta médica. Então, a licença de junta médica. Ponto 1. Muito rapidamente. Então, a junta é quem dá, vocês já sabem, é quem dá o parecer e concede a licença, está bem? Esta licença de junta médica. Portanto, tudo o que tem a ver com questões médicas, junta, ok? Sempre. É quem dá o parecer, quem dá a autorização, etc. Ponto 2. O regulamento do serviço de saúde, ok, da guarda, é revisto até 90 dias a contar, ok, da data de vigor. Portanto, isto não é relevante, é a revisão do regulamento, ok? Tem a ver com as licenças de saúde, de junta médica. Licença por falecimento de familiares. E, atenção, que isto mudou. Ok, isto mudou em dezembro, isto agora é cultura geral, isto mudou a nível civil. Eu acho que é um filho, no caso de falecimento de um filho, passou de 5 dias, porque 5 dias era cônjuge, era pessoas de linha reta, de segundo grau e outro parente, portanto filhos, tios, pais, até sogros. Aliás, não. Aliás, está aqui. 5 dias por falecimento do cônjuge, portanto, se estiverem casados ou não, união de facto, etc. Ou de parente ou afim de primeiro grau, exatamente. Isto contemplava os filhos. Agora, passou, e eu até vos posso, isto, eu não sei se já está regulamentado mesmo, mas em dezembro, licença, chama-se licença de nojo, filhos, posso-vos ver, mas alargamento, exatamente. Pronto, isto foi o que aconteceu, ok? Portanto, eu não sei como é que vai estar alargamento do luto parental de 5 para 20 dias, ok? Aprovado no Parlamento. Isto foi antes de haver a dissolução do Parlamento. Exatamente, Andreia, pronto, era só para vocês ficarem com esta ideia, pronto. Porque isto é a nível civil. Agora, possivelmente, a Guarda também vai ter que retificar aqui esta situação, está bem? Portanto, se surgir alguma questão sobre isto, e se não houver a parte dos 20 dias, vocês rejam-se por o que está escrito aqui no Estatuto, ok? Porque se a prova de conhecimentos tem a ver com o Estatuto, é o que está escrito no Estatuto, apesar de ter havido agora recentemente esta alteração. Mas se houver alguma pergunta de cultura geral, vocês já sabem também. Então, 5 dias, já sabem, esposa ou marido, os filhos seria... eu acho que até os filhos, sim, seriam 5, depois 2 dias úteis. Aliás, 2 dias úteis, não, 2 dias seguidos.
podem ser úteis ou não. Para restantes familiares, que eu acho pouco, mas pronto. Mais coisas. Aqui no ponto 3 diz-nos que vocês têm que levar uma justificação de falta, que vocês, como prova de falecimento, vocês têm que levar, por exemplo, uma justificação do funeral, ok? É mais isso. Se bem que não costumam, se houver aqui uma relação de amizade, de camaradagem, normalmente não é pedido, mas podem pedir e porque digo eu que ninguém minta sobre este assunto. Licenças por casamento. Vamos lá falar aqui do casamento, está aqui. Uma licença de casamento é concedida por 15 dias seguidos, ok? E isto há algumas perguntas com rasteira, porque o que diz aqui é 15 dias seguidos, sim, ou são 10 dias úteis, ok? Mas rejam-se por 15 dias seguidos, está bem? 15 dias seguidos. Porque na lei laboral o que diz também é 10 dias úteis ou 15 dias seguidos. O que vai dar ao mesmo, na verdade. Ok? Depois tem que justificar também, tem que levar uma certidão de casamento, não é? Está aqui, portanto, confirmação de casamento é efetuada através de uma certidão. Licença por motivo de colocação. Então, vamos aqui pôr um ponto 1. Se vocês forem colocados a mais de 50 km, ok? Da vossa residência atual, vão ter direito a 10 dias para gozar em 90 dias após a vossa colocação, ok? A 10 dias a gozar nos 90 dias imediatos à sua colocação. Vocês foram colocados hoje, têm 3 meses para gozar estes 10 dias. Normalmente, estes 10 dias são gozados logo no início para fazer mudanças, tratar de papelada, etc. Não é? Portanto, isto só se aplica quando mudem, quando forem colocados a mais de 50 km de onde estão agora. Agora, existem vários outros parâmetros, está bem? A nível de colocações. Então, se vocês forem colocados do continente, aqui, Lisboa, Porto, Coimbra, o que for, continente, para as ilhas, não, entre continentes, se vocês mudarem, desculpem, isto é um bocadinho confuso, se vocês mudarem a colocação dentro do continente, ok, de Lisboa para o Porto, Braga para Algarve, o que for, ou se essa colocação for entre ilhas, ok, interilhas, na mesma região autónoma, ok, certo? É isto que deixa-me ver se é isto que está aqui. Continente seja lugar. Não, ok. Porque há duas coisas. Militar no continente que seja ou entre elas, exatamente entre as regiões. Então, 15 dias, vocês vão ter 10 dias se forem mais de 50 km, ok? Caso, e era o que eu estava a dizer em primeiro lugar, caso vocês estejam no continente e forem para Madeira ou Açores, ou Açores Madeira, Madeira Açores, ou Madeira Continente, ou Açores Continente, Continente Açores, portanto, uma grande distância, não vão ter direito a 10 dias, vão ter direito a 15 dias, ok? É isto. Pronto. Ok? Pronto. Mais coisas. Ponto 3. Esta licença por motivo de colocação não se aplica na vossa primeira colocação, está bem? Vocês vão fazer o curso, vão fazer o curso e isto não se aplica, vocês não vão receber estes dias de licença na vossa primeira colocação. Vocês vão ser colocados e ponto final, parágrafo. Está bem? Pronto. Ok, mais coisas aqui no ponto 4, tem que levar, ok, depois de usufruírem desta licença, vocês vão ter que comprovar, levar a justificação em como mudaram de residência, não é?
Portanto, depois vão ter uma, sei lá, uma fatura, qualquer coisa a comprovar que mudaram de casa. Bem, por motivos de colocação. Não é? Se vocês forem colocados nos Açores, não é? Se forem do continente, forem colocados nos Açores, vão ter que mudar de casa, como é óbvio. E portanto é isso. Agora, licenças para estudos. Isto é importante para quem depois vai querer continuar a estudar ou fazer um curso, outro curso qualquer, seja este profissional, na faculdade, curso superior, ok? Quem quiser continuar os estudos, isto é importante. Deixem-me ver aqui, é concedida a licença para estudos, para efeito de frequência de cursos, disciplinas ou estágios, sim. Excepcionalmente mediante requerimento militar, portanto vocês podem requerer esta licença, ou em caso de conveniência ou necessidade de serviço, se o vosso serviço disser que vocês precisam de um determinado curso e vocês quiserem, claro, fazer o curso para exercício de uma função, ok? Agora, ponto 2. Vocês, se pedirem esta licença, vocês têm que comprovar depois que têm aproveitamento escolar. Okay? A quem tenha sido concedida a licença, vocês têm que comprovar que passaram nas disciplinas, nas cadeiras onde estavam inscritos. Certo? Depois no final vamos pedir um comprovativo, que vocês pedem numa secretaria, com as notas. Tá bem? Porque se não tiverem aproveitamento, após um ano, vocês têm direito a esta licença, após o ano, vocês, pronto, não é? Não vão ter direito à licença no ano seguinte. Vocês vão ter que comprovar que tiveram boas notas, porque se não tiveram, não vos vão conceder novamente a licença, porque não estão a usá-la como deve ser. Agora, o que é importante aqui saber? Mais coisas. Aproveitamento, agora no ponto 4. Se pararem de me ouvir, digam-me, está bem? Ok. Ponto 4. Então, se for um militar a requerer esta licença, não recebe salário, nem conta como tempo de serviço efetivo. Ok. Deixem-me ver aqui. Da linha A. A linha A, excepcionalmente mediante requerimento militar, considera-se que a licença de estudos é concedida sem direito à remuneração e suspende a contagem do tempo de serviço. Portanto, se vocês pedirem, não vão ter direito à remuneração e contagem do tempo de serviço. Ok? Para efeitos do ponto B, que são, normalmente é a guarda a requerer, por algum motivo, se for então a GNR a pedir, vocês recebem salário e recebem, e o vosso tempo conta para tempo de serviço, está bem? Tempo de serviço efetivo. Há aqui estas duas vertentes, está bem? No ponto 6, o que é que nos diz aqui? Ok, no despacho de concessão, portanto, o despacho já sabem o que é, não é? Eu acho que já falámos sobre isto, é um documento oficial onde dizem coisas sobre autorizações, concessões de licenças, bem, mil e uma coisas, está bem? Portanto, é um despacho de concessão de licença para estudos e deve incluir o quê? Deve incluir algumas informações como local e menção do local e das funções de quem vai fazer o curso e o período de tempo, ok? É o período de tempo em que o militar vai permanecer nas funções após a conclusão da formação. Está bem? Ok. Agora, proteção na parentalidade. Agora vamos passar a outra licença. Então, esta parte da proteção na parentalidade rege-se pela lei geral. Também é o que diz aqui. Em matéria de parentalidade, um militar da guarda, qualquer um, goza os direitos previstos na lei geral. Lei geral é o que vocês têm agora nos vossos trabalhos, está bem? Licença para candidatos a eleições de cargos públicos. Ok.
O que é que nos diz aqui? Portanto, a licença especial para candidatos a eleições é efetuada, ok, pela lei da Defesa Nacional, ok? Já sabem o que é isto. A licença para acompanhamento do cônjuge foi aquilo que eu já vos disse, é para acompanhar o cônjuge e não recebe remuneração, ok? Não tem direito a remuneração. Podem colocar aí um símbolo de euros com um X, está bem? E rege pela Lei Geral de Trabalho em funções públicas. Tá bem? Agora, licença sem remuneração para exercício em organismos internacionais. Também não tem direito a remuneração, okay? Porque, como diz o próprio nome, não tem, está bem? Sem remuneração. O que diz aqui? É concedida também por despacho pelo MAI, pelo Ministério da Administração Interna. Já sabem quem é o ministro, ok? Falámos nisso no último webinar ou no penúltimo, se não me engano. Já sabem quem é que está a exercer funções como Ministro da Administração Interna. É importantíssimo saberem isto, ok? Porque, como mudou, é muito possível e provável que saia esta pergunta, está bem? Mais coisas. Ok, então, esta licença tem duas modalidades. As seguintes modalidades: licença para exercício de funções com caráter precário ou experimental, portanto é uma licença temporária, okay, para organismos internacionais, e uma licença para exercício de funções no quadro, ou seja, é uma licença para integrar o quadro num organismo internacional. Tá bem? Esta é temporária, esta, quando integram nos quadros, quer dizer que pronto, será permanente. Tá bem? Mais coisas. Ponto 2. E já são 40. Eu queria ver mais coisas com vocês. Vamos acelerar aqui um bocadinho, está bem? Que isto das licenças, há aqui coisas importantes, mas há outras que não, nem tanto. Ponto 2. Exatamente, Diogo, é isso mesmo. É a nossa, como ela se chama? É Van Dunen, Francisca. Penso que seja Francisca Van Dunen, está bem? Mais coisas. Ponto 3, por exemplo, deixem-me ver a determinada altura, isto não é muito importante, ok. Ponto 4, o que é que nos diz aqui? Van Dunen, é isso mesmo, Diogo. Portanto, só pode voltar, o militar que tenha licença, este tipo de licença só pode voltar após um ano nessa situação, ok? Portanto, isto não é muito relevante, mas ok. No ponto 5, o militar perde a remuneração, ok? Mas o tempo conta como antiguidade, está bem? Conta como tempo de serviço, para efeitos de antiguidade, ok? Portanto, é uma licença sem remuneração, mas o tempo conta na mesma. Ponto 6. Finalmente aqui, diz-nos que durante a licença o militar pode continuar a fazer, e deve continuar, aliás, é opcional na verdade, mas pode continuar a fazer descontos para a Segurança Social, está bem? Isto não é muito importante também. Ponto 7, portanto, o militar que estiver aqui nesta licença deve gozar ou deve tirar férias antes de ir de licença, ok? Portanto, antes de ir de licença sem remuneração para o tal organismo internacional. E finalmente, diz-nos aqui que quem estiver de licença pode ir de férias e gozar os dias referentes ao tempo que teve em funções em suspensão de funções, certo? Tem direito a gozar um período de férias proporcional ao tempo de serviço prestado, ok? No ano de suspensão de funções, é isto, ok? Não é muito relevante. Agora, licença registada. Vamos ver se acabamos as licenças, está bem? Então, a licença registada também não tem direito a remuneração, diz-nos aqui algures, sem direito, ok. Sem direito a qualquer remuneração e não conta para tempo de serviço efetivo. Isto é importante, basicamente o que diz aqui. Pode ser concedida a requerimento do interessado, portanto vocês podem requerer esta licença registada. Quem é que concede a licença?
é o comandante-geral, até 90 dias, tem 90 dias para vos dizer alguma coisa, se sim, se não, ou os comandantes de unidade ou estabelecimento até 30 dias, também tem até 30 dias para dizer se concedem ou não. Ponto 4 e ponto 5, portanto aqui nestes dois diz-nos que num período de 5 anos não podem exercer funções, não podem exceder os 180 dias de licença. Isto também não é muito relevante. Esta licença registada não costuma sair muito, está bem? A licença registada tem de ser mais ou menos a 15 dias. Mais ou menos a 15 dias, ok. Não pode ser inferior a períodos de 15 dias, está bem? Licença ilimitada. Ok, aqui também não tem direito a remuneração, deve estar aqui algures. Ok. Outra coisa importante nesta é saberem os períodos, como eu vos tinha dito, os tempos. A licença ilimitada pode ser concedida por um período não inferior a 1 ano, ou seja, no máximo esta licença é de 1 ano. Ok? Aliás, a partir de 1 ano, desculpem. Por um período não inferior a 1 ano, portanto, nunca pode ser inferior a 1 ano, está bem? Agora, mais coisas importantes, pode ser então concedida a quem requeira e esta seja diferida, ok, opte pela sua colocação nesta situação, portanto, quem quiser estar em licença ilimitada, por motivo de doença ou de junta médica, ok, mais coisas. Agora, vamos aqui aos pontos propriamente ditos. Então, no ponto 2, diz-nos aqui que só pode ter esta licença, portanto, o militar só pode ter esta licença se já tiver o tempo mínimo, ok, portanto, estamos a falar de tempos mínimos dentro da guarda, ok. Depois no ponto 3 diz-nos que se o militar tiver portanto, 22, tenha 22 ou mais anos de serviço, ok, efetivo, a licença só pode ser recusada em caso de extrema necessidade, ok, é isto que quer dizer, portanto, se tiver 22 ou mais anos de serviço. Tem a ver com um certo estatuto, digamos assim, que vocês vão tendo lá dentro. Como, eu não sei se já ouviram falar que antiguidade é um posto, não é? Ou devem ter ouvido, possivelmente, idade é um posto. Mas antiguidade é um posto, está bem? Portanto, é isto que quer dizer. É uma das situações em que se aplica, está bem? Mais coisas. Ponto 5. Ponto 4 aqui não falei, mas o ponto 4 tem a ver com não tem aqui direito a qualquer remuneração e não conta para tempo de serviço efetivo, ok? O mais importante é saberem que esta licença não recebem e não conta para tempo de serviço efetivo, está bem? Penso que seja o mais importante. Mais coisas. Esta licença pode ser interrompida, ok? Oficiosamente em determinadas situações, que são estas duas, ok? São estas duas. Vou passar à frente, mais coisas. Ponto 6. O que é que nos diz aqui? Ok, se o militar tiver de licença há mais de 1 ano, ok, pode voltar a fazer o requerimento e voltar após 90 dias depois de entregar a declaração. Okay? Isto também não é muito relevante, mas só para vos explicar resumidamente. Ponto 7. Então, antes da interrupção da licença, portanto, antes da interrupção da licença ser autorizada, okay, o militar pode fazer a inspeção médica, ok? Portanto, antes disso se efetivar a interrupção, ok? Isto também não é muito relevante. Ponto 8. Enquanto estiverem então de licença, enquanto vocês estiverem de licença, podem pedir para ir para a reserva. Também é uma situação, já sabem o que é reserva. No ponto 9, diz-nos aqui que a licença ilimitada tem o período máximo de 6 anos. E isto é importante também saberem. Portanto, máximo de 6 anos. Após isso passa então à reserva
ou sai da GNR, este militar que estiver nesta licença, está bem? Estamos a falar de licença ilimitada. E acabamos aqui as licenças. Só vamos ter depois mais um webinar, portanto vamos tentar acabar isto no próximo webinar, muito rapidamente, porque vem aí coisas importantes que têm a ver com a formação de cada categoria. Vamos entrar depois, mais à frente, vai ter que ser muito rápido ao início e depois vamos falar de coisas importantes, está bem? Pronto, não temos mais tempo hoje. Vamos terminar por aqui então. Ficamos aqui nas reclamações e recursos. Está bem? No próximo webinar vamos terminar e vamos falar de coisas importantes, que é os artigos finais sobre as categorias. Está bem? Portanto, oficiais, sargentos e guardas. Está bem? Não sei se tem alguma questão, alguma coisa que queiram dizer. Não? Se tiverem dúvidas já sabem, eu depois vou mandar então uma mensagem a informar que possivelmente a data prevista anteriormente não vai ser aquela, porque é impossível, mas depois, se tiverem alguma dúvida, falamos, está bem? Obrigada por terem vindo, obrigada pela vossa participação e um bom ano, que ainda não tinha desejado, um bom ano, espero que tenham entrado em 2022 com o pé direito, está bem? Obrigada e bom resto de semana!